Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? Então vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Foi um sinal enviado pela minha bisavó? Vamos ver do que se trata. Oi, Ana e Assombrados, sua fã número 1 do Canadá, de volta com mais um relato. Você já leu os dois que enviei e resolvi contar mais este aqui, que é bem recente. Antes de contar o caso em si, vou situar você e os assombrados para que o relato faça sentido. Eu sou filha única e moro no Canadá com o meu marido e com a minha filha. Antes de me mudar para cá, morava com os meus pais. A minha avó, mãe da minha mãe, também morava conosco. Eu tive o prazer e a felicidade de conviver grande parte da minha vida com duas bisavós e uma tia bisa. Minhas bisavós faleceram, uma quando eu tinha 15 anos e outra quando eu tinha 16 anos. Elas foram as pessoas mais fantásticas e encantadoras que eu já conheci. Eu sinto falta e penso nelas todos os dias. A bisavó paterna, que morreu quando eu tinha 15 anos, era super lúcida, mas vivia doentinha. Já a materna, que arrisco dizer que foi uma das pessoas que mais amei em toda a minha vida, ela tinha uma saúde de ferro, mas sofria com Alzheimer e faleceu com 100 anos. Já muito esquecida. Vou chamá-la aqui de Beca. A bisa Beca era muito devota de Santa Terezinha. Fazia empadinhas e aventais para caridade na igreja de Santa Terezinha e essas coisas. Eu, coincidentemente, nasci no dia do aniversário dessa santa. Então fui consagrada a ela quando ainda era bebê. Cresci vendo muitas imagens de Santa Terezinha, estatuetas, santinhos, fotinhos que minha bisa guardava e deixava em um pequeno altarzinho que ela tinha no quarto. Como dizem muitos assombrados que te mandam relatos, guardem essa informação. Ok, deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Cadê? Com a música tá certo, né? Tá certo. Eu faço as coisas no automático e às vezes eu fico pensando se eu fiz, se tá certo, se não tá, mas tá tudo certo. Continuando. É claro que eu era próxima à minha avó também, mas a bisa Beca era tudo para mim. Ela morava com a minha avó quando eu era pequena, e eu lembro de chegar na casa da vovó e ir direto correr para ver onde a bisa estava. Ficava com ela o tempo todo. Ela faleceu, como eu disse, quando eu tinha 16 anos em 2004. Vamos agora avançar o tempo para 2021. Ok, para 2021. Com a pandemia, meus planos de ir para o Brasil, visitar a família e os amigos acabou sempre sendo adiado. Minha avó materna, em novembro, descobriu um câncer no seio, mas estava muito bem de saúde no geral. Ela já havia tido câncer há mais de 30 anos atrás, no rim, e o venceu com bravura. O novo câncer não havia se espalhado nem tinha ramificações. Ela se sentia bem, mas se recusava a fazer a cirurgia para remover os 2 pequenos tumores. Ela queria viver o tempo que tinha, e eu não posso culpá-la, pois acho que teria feito a mesma escolha. Ela queria viver o tempo que ela tinha ali. Quimioterapia também seria inviável por conta da idade dela, que já estava com 89 anos. Meu marido, minha filha e eu fazemos aniversário perto das festas de fim de ano. Minha filha no início de fevereiro, na verdade minha filha no início de fevereiro, né? Mas é ali no começo do ano. E os meus pais vieram passar Natal, Ano Novo e aniversários aqui conosco no Canadá. Fazia 6 anos que eu não passava essas datas com eles e estava radiante com essa visita. Minha avó ficou com a minha prima, que se mudou para a casa dos meus pais durante esses 2 meses que os meus pais ficariam aqui.
E ela ama muito ela a ama muito e estava cuidando muito bem dela. Como eu havia dito, o câncer não alterou em nada a vida da minha avó. Ela havia feito todos os exames e tomava diariamente a medicação que milagrosamente não deu nenhum efeito colateral nela. Depois de passar o Natal, minha avó, teimosa, resolveu sair para o quintal e colocar comida para os gatos, mesmo sem precisar, pois minha prima era quem fazia isso. Ela acabou escorregando, caindo e trincando uma costela. Não vou me alongar nos detalhes, mas os remédios que deram para ela, para a dor, eram bem fortes e interagiram mal com o hormônio que ela estava tomando para o câncer. Ana, foi uma coisa impressionante. Ela estava bem depois da queda. Falou com a gente por chamada de vídeo, dava para ver que ela estava bem, tanto que os médicos a mandaram para casa. Depois de alguns dias com os medicamentos fortes, ela desidratou, sofreu um infarto e faleceu. Ela faleceu em casa, dia 31 de dezembro de 2021. A ambulância não conseguiu chegar a tempo, pois com a virada do ano, as ruas da cidade praiana, onde eles moram, estavam lotadas. A gente aqui, acompanhando, ligando, tentando saber o que fazer para tentar ajudar a 11 mil quilômetros de distância. Foi horrível. Minha mãe, aqui no desespero, sem conseguir voltar ao Brasil pelo preço absurdo para trocar a passagem de última hora e ainda nessa data, e ainda tendo que fazer um teste de Covid para conseguir entrar no país. Eu moro na Colômbia Britânica, que é uma província que fica do lado oeste do Canadá. Mesmo que conseguisse trocar a passagem e fazer o teste pegando os resultados com emergência, a viagem até o Brasil é de quase 24 horas e ela jamais chegaria a tempo para o enterro. Uma vez que ainda teria que pegar um carro do aeroporto até a praia no dia 1º do ano, dia 1º de janeiro. Eu pedi que ela ficasse aqui. Choraríamos juntas e nos apoiaríamos nesse momento tão difícil. Para mim não fazia sentido ela ir para o Brasil, sendo que não conseguiria mais se despedir da minha avó. Chegaria lá para uma casa vazia e um corpo já enterrado, sem poder dizer adeus. Como tragédia nunca vem sozinha, comecei a ter sintomas no dia seguinte da morte da minha avó e confirmei que estava com o vírus. Passei meu aniversário na cama. Foi uma virada de ano muito intensa e triste. Todos aqui em casa super mal nos primeiros dias do ano e a minha mãe uma rocha. Teve um suor noturno, espirrou 3 vezes e estava ótima. Eu acho que alguém ali de cima a protegeu. Pois bem, agora o sobrenatural eu prometo, estou chegando lá. Como eu disse, eu moro na Colômbia Britânica, mais precisamente na cidade de Richmond, que é muito conhecida pela grande comunidade asiática e principalmente chinesa que mora aqui. No Canadá, as religiões e culturas são muitas. Você passa por diferentes locais religiosos espalhados pelas cidades. E aqui em Richmond, não é tão fácil ver igrejas católicas. Há poucas. A população filipina que mora aqui é quem geralmente divide esse espaço com brasileiros e latinos. Mas há algumas variantes cristãs aqui, diferente das que estamos acostumados a ver no Brasil. No meu prédio há 45 famílias, das quais acredito que pelo menos 38 são asiáticas. Calma, isso não é uma crítica. Faz sentido para o relato e você já vai entender o porquê. Pois bem, eu não suporto cigarro e os meus pais são fumantes. Aqui não se pode fumar dentro do apartamento, nem mesmo na varanda, pois eles multam. Meus pais precisam descer no térreo e fumar na rua. Sempre que estão aqui, tem que fumar na rua. Isso, em parte, é ótimo, porque reduz bastante a quantidade de vezes que eles fumam por dia. Voltando de uma dessas descidas deles para fumar,
Minha mãe e meu pai vêm me contar, bem emocionados, o que tinha acabado de acontecer. Meu pai disse que minha mãe estava chorosa lá embaixo, com saudades da minha avó e querendo saber se ela estava bem. Ele me contou que ela, pensativa, disse o seguinte, em voz alta. Olhando a rua, sabe? Ela disse assim, mãe, se você chegou no céu, se encontrou a vovó e o papai, por favor, pede para alguém me mandar um sinal. Alguém, por favor, me manda um sinal que me faça saber que ela chegou bem, que foi recebida por vocês. Eu preciso disso. E chorou, e chorou. Quando ela se virou e entrou novamente no prédio, olhou para as caixas de correio que ficam perto da porta de entrada e viu 2 fotos enormes de Santa Terezinha, apoiadas de pé em cima das caixas de correio. Gente, eu fico arrepiada só de lembrar, porque eu desci para olhar depois. Nunca, em 4 anos que eu moro nesse prédio, eu vi algo assim, de santo nenhum. Qual a chance de 2 imagens de santa, que era tão devotada pela minha... Quais as chances, né? Qual a chance de 2 imagens da santa que era tão devotada pela minha bisavó aparecerem assim, numa caixa de correio, em uma cidade onde quase não se vê nada sobre catolicismo ou santos? Parecia muito que as imagens representavam a minha avó e a minha bisa Beca. Para mim, aliás, foi a bisa quem mandou o sinal. Quem mais, né? Ela quis dizer, olha, ela está comigo, estamos juntas e estou cuidando dela. Minha mãe ficou se perguntando se aquele era o sinal que ela havia pedido. E no dia seguinte, mais imagens apareceram nas caixas do correio. Tinha umas 5 imagens agora. Depois pedimos para a igreja onde eu me casei, no Brasil, que oferecessem a missa para minha avó no 7º dia da sua morte. A igreja faz lives com as missas no YouTube e assim pudemos assistir. O padre falou o nome da minha avó e mais para frente, durante a missa, citou quem? Santa Terezinha novamente. Era como se do nada estivéssemos vendo a santa e coisas relacionadas a ela por toda parte. Foi impressionante. Sinal ou apenas coincidência, o coração da minha mãe se acalentou e ficou mais confortável depois de ver as imagens. Qualquer que tenha sido o motivo delas terem aparecido, foi o que minha mãe precisava naquele momento. Eu, sinceramente, não acredito nesse tipo de coincidência. Minha mãe ama o seu canal e ouve sempre as suas histórias, Ana. Estou mandando este para que, quando você ler, eu mande o link para ela de surpresa. Eu acho que ela vai ficar muito feliz. Ela sempre quer que eu te escreva. Qualquer coisa que acontece, ela me fala, manda para Ana. E eu tenho que explicar que nem tudo faz sentido para o canal, mas espero que este relato faça. Um grande beijo para você, Matheus e Rampirinhos lindos. Muito obrigada. Faz muito sentido. Eu acho muito interessante esses sinais. E eu acredito piamente que são sinais mesmo. Não é coincidência, sabe? E às vezes assim, para quem tá olhando de fora, é o que eu sempre falo, o sinal tem que fazer sentido para você que tá pedindo ele. Você que sente que aquele é o sinal. Para outra pessoa, às vezes de repente, eu tava lá, pedi um sinal, vi uma pena voando e caindo na minha frente. Para uma outra pessoa, num outro contexto, vai ser só uma pena caindo na frente, mas para você, ali você entendeu que aquele é o sinal, então é o sinal, né? Então ele fez sentido para você. Mas nesse caso, quais as chances? Você já explicou quão difícil é ter igrejas católicas ou imagens católicas, e ainda mais, podia ser de Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, podia ser mas não, era Santa Terezinha, 2, depois mais, depois na missa falar de Santa Terezinha, que era a santa que a bisavó era devota, então era a bisavó dando um sinal ali, olha, está aqui, chegou bem, estamos juntas, fique em paz, não é? Muito interessante, pessoal. Também não acredito em coincidências, não.
Bom, espero que tenham gostado do relato. Se você já passou por uma experiência parecida, manda o relato pra gente e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Agora eu vou fazer a Roliça fica quieta, porque agora que eu terminei, ela ficou quieta, né? Eu vou fechar ela pra cá, senão não consigo gravar mais. Beijo, gente. Obrigada. Fui.